Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um React. Hoje a gente vai fazer um React do vídeo do Amin, nosso querido Min, que fez um vídeo sobre Montes Apalaches, que também é um assunto que eu gosto pra caramba. Quem aqui nunca topou no YouTube com um vídeo de monstros da montanha e você acabou se deparando com os caras caçando o pé grande, contando histórias do Montes Apalaches, ou qualquer outro vídeo de desaparecimento em Montes Apalaches, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já curte, já segue, já compartilha e vem fazer esse react com a gente. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. O Min, ele começa com a introdução bem massa sobre o que ele precisou fazer para encontrar esses vídeos do Montes Apalaches. Ele precisou ir no TikTok, na rede social vizinha, catar muito vídeo, e ele explicou que é meio complicado, mas ele fez um vídeo top, e a gente vai reagir a esse vídeo agora, exatamente nesse minuto. E caso não me conheçam, meu nome é Min, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Para começo de conversa, só para garantir que a gente está em sintonia, o que são os Montes Apalaches? Trata-se de uma cordilheira situada na costa leste dos Estados Unidos e Canadá. É uma região vasta, de baixa densidade populacional, com parques nacionais e trilhas recreativas. Que é bonito pra caramba, é. Se acampar numa área tão descampada, tão bonita como essa, deve ser espetacular. Mas vamos às histórias. Para ser sincero, eu acho todo esse ambiente de cordilheiras muito interessante e misterioso. Isso porque me lembra muito do Monte Chiliad, tanto de GTA San Andreas como do GTA V, que era um local muito misterioso, e o que mais tinham eram lendas urbanas da época do que poderíamos encontrar lá. E o bom da Rockstar é que ela adorava de encher de segredo gigatônico, então boa parte das vezes realmente tinha algo escondido. E assim como nos jogos, os Montes Apalaches são envoltos de muitos mistérios, como criaturas na floresta, pessoas malucas, desaparecimentos, serial killers, cultos satânicos e até mesmo relatos de extraterrestres. Eu não tô zoando. Acho que talvez um dos eventos mais antigos que veio a se popularizar na região foi o das Luzes da Montanha Marrom, que por um errinho na hora de traduzir Brown Mountain Lights, acabou sendo erroneamente chamado aqui no Brasil de Luzes Marrons da Montanha, mas tudo bem. Esse evento se tratava de luzes misteriosas que apareciam durante a noite em um local chamado de Montanha Marrom, que teve... Luzes essas que estão sendo comparadas hoje em dia com as luzes que apareceram na montanha lá próximo à chácara, ao sítio do Mike Leão. E assim, Montes Apalaches é mistério, Montes Apalaches é tudo isso englobado em um só lugar. Então vamos continuar. Os primeiros registros no início do século XX. Falando assim parece que é algo que meia dúzia de cidadão iria teorizar sobre, mas todo mundo que morava perto e via aquilo estava encucado com o evento, tanto que o Instituto de Geologia do governo precisou se envolver, e mandaram um agente para ver o que de fato estava acontecendo na Montanha Marrom. Esse agente não precisou se esforçar muito em sua investigação, logo ele concluiu que aquela galera estava fazendo tempestade em copo d'água, e aquelas luzes vinham de trens que passavam na ferrovia que havia na montanha. Isso até foi aceito por um tempo, até que em um momento houve uma grande inundação na região, que deixou a ferrovia inativa e as pessoas sem energia elétrica. E adivinha, as luzes continuaram aparecendo. Esse é um evento que continua até hoje, e há quem diga que isso seja atividade alienígena, paranormal ou apenas fenômenos geológicos. Outra coisa estranha nos... Eis aí a questão, meus queridos. O que será isso? Fenômeno paranormal, extraterrestre ou uma explicação bem simples, bem natural, um vagalume gigante? Quem vai descobrir? Outra coisa estranha nos Montes Apalaches é uma região conhecida como Triângulo de Bennington, que atravessa a principal trilha do local. Esse lugar é conhecido por conta de muitas pessoas simplesmente desaparecerem ao tentarem fazer a trilha sozinhas. E o pior, mesmo com grandes equipes de busca, por ser uma região de difícil acesso, até hoje nenhum corpo foi encontrado. E as pessoas que passaram pelo local e continuaram vivas relataram que nas partes mais fechadas da trilha, muitos barulhos de coisas se movendo nas redondezas podiam ser ouvidos. Mas vale lembrar que os Montes Apalaches possuem uma grande incidência de ursos negros, leões da montanha e linces,
que podem estar sempre à espreita, e não é de se duvidar que essas pessoas desaparecidas tenham sido vítimas desses mesmos animais. Essa aí é a explicação natural para os desaparecimentos. Porém, acho que ele vai falar sobre isso. Muita gente não teve nenhum resquício encontrado, nenhuma unha, nem um resquício de fio de cabelo, dentes, entre outras partes do corpo que esses animais não consomem. Então, é o mistério dos Montes Apalaches. Muitos mistérios dos Montes Apalaches. E falando neles, muitos dos vídeos de gritos sendo ouvidos na floresta podem ser frutos desses animais. Dá uma olhada nesse vídeo e me diz se você, sozinho durante a noite, ouve um negócio desses, não ia ficar cagado. Olha. Oh! Bora, vai na frente? Não vai na frente que eu vou atrás. Agora eu garanto a você que não vou mais você. Agora pra eu ir na frente, eu vou uma porra. Pois é, isso muito provavelmente é um som de um lince, tipo esse aqui. De dia, você olhando para isso aqui, você diz, é só um gatinho gigante, que fofinho. Aí de noite, vai ouvir isso aí de noite, para ver se tu sai de casa. E dá uma olhada nesse outro aqui, de um leão da montanha. Rapaz... Os Montes Apalaches também Cara, tive que interromper mais uma vez, mas esse leão da montanha é bizarro, esse grito dessa criatura é bizarro. são repletos de histórias sobre pessoas estranhas que passaram por ali, como alguns assassinos em série que teriam se escondido da polícia, ou até mesmo que sequestravam pessoas que faziam a trilha sozinhas. Há também alguns cultos que são bem conhecidos na região, o mais popular sendo chamado de 12 Tribos, composta por pessoas que são daquela vibe paz e amor, mas que no off possuem diversas histórias macabras envolvendo sacrifícios e atos criminosos com pessoas da região. Outra incidência seriam de canibais que habitam aquelas montanhas. Dizem que esses indivíduos perderam tudo na época da Grande Depressão e que por isso abandonaram tudo, incluindo as roupas, para irem viver nas montanhas e caçar qualquer pessoa desatenta fazendo trilha. E isso bateria bem com o relato de algumas pessoas que no meio da trilha juraram ver figuras nuas e esguias as observando entre as árvores. Os Montes Apalache também possuem um folclore muito rico, já que Esses canibais aí observados são os mendigos da vida real. É aquele tipo de pessoa, como ele falou, que ficou quebrado financeiramente e foi tentar viver nas montanhas, Apalaches, entre outros lugares, e acabaram desenvolvendo o gosto por carne humana ou qualquer tipo de comida que eles acabam encontrando. Muitos deles vivem de furtos, de roubos, animais, entre outras coisas. Se for comprovado que realmente essas pessoas conseguiram viver todo esse tempo nessas florestas. muitas tribos vivem pela região. As lendas mais notáveis são a do Wendigo e do Mothman, que, falando de maneira superficial, o Wendigo seria uma espécie de espírito maligno que habita as florestas e adora predar humanos. Uma de suas habilidades seria a capacidade de mimetizar vozes humanas, com o objetivo de atrair pessoas e as devorar. E em algumas lendas, eles também teriam a habilidade de se transformar em outras criaturas, o que acaba levando muitas pessoas a confundir eles com os Skinwalkers, e por isso a sentença Skinwalkers nos Montes Apalaches ficou tão popular. Já o Mothman é uma criatura bípede de 2 metros de altura e grandes asas semelhantes às de uma mariposa. Para quem é fã de Supernatural, como eu sou fã, sabe que na primeira temporada, não me recordo agora o número do episódio, mas tem um episódio chamado O Wendigo, que é muito top, onde eles enfrentam a criatura em uma montanha, na colina Blackwater. Muito top esse episódio, onde eles enfrentam. No livro lá tem as fraquezas que o pai deles, o John Winchester, ele escreveu, mas é muito top ver que essa história sobrenatural é tão rica a ponto de pegar uma lenda local
dos Montes Apalaches e de outros lugares e colocar na série. Ele é geralmente visto em locais mais isolados, e dizem que sua presença antecede tragédias. E também tinham lendas dele no GTA San Andreas, mas nunca chegaram a encontrar. Quanto à parte das regras que devem ser seguidas nos Montes Apalaches, meio que isso é verdade, mas em partes. Muitas pessoas perguntaram sobre isso no Reddit para moradores dos Montes Apalaches, e para nossa surpresa, apenas uma pequena parcela de pessoas dizia que trancava a casa por medo de coisas paranormais ou criaturas como skinwalkers e wendigos. A maioria das pessoas disse que isso na verdade é puro bom senso, já que infelizmente a economia na região vem se deteriorando bastante, e o uso de drogas também aumentou consideravelmente, e com isso veio um grande aumento de criminalidade, com muitos viciados invadindo residências. É exatamente uma coisa que eu assisto bastante, né? O canal Ei Nerd, Bruce, eles fazendo os reacts de vídeos como esse, maravilhoso do Amin, onde eles falam que essas regras são regras que a gente faz em todo lugar, porque todo lugar, independente de ser um índice alto ou baixo, mas todo lugar tem criminalidade. Então você deixar a tua porta aberta, a tua janela aberta, ficar até tarde fora de casa, isso é totalmente contra a sua própria segurança. Então, assim, a sua segurança física. Então, nada relacionado ao sobrenatural. É um cuidado que você tem que ter com a tua vida, tua própria vida, com os teus bens. Outra regra também é a de não ir em florestas durante a noite. Mas cá entre nós, você não vai fazer isso apenas por conta de vídeos virais. Isso também é senso comum, considerando os animais que vivem na região e a falta de visibilidade. Meio que explorar florestas à noite é pedir pra sentar na graxa. É exatamente isso que eles falam, que o nosso Amin tá falando, que eu vou falar pra você agora, que é um maluco que vai querer ir pra uma floresta. Tem gente, não vou generalizar, mas quem seria o maluco que ia querer sair pra uma floresta à noite com uma visibilidade baixíssima a ponto de encontrar um urso, lince, leão da montanha e até qualquer outra situação que possa te colocar em risco, você tropeçar, cair, tem a armadilha de urso para todo lado, você quebrar seu pé, entre outras coisas, e ficar vulnerável na floresta à noite. Então, assim, como ele falou, não é só pelo sobrenatural, é pelo bom senso. Quanto à regra de não seguir assobios, não assobiar na floresta, ou seguir o som de alguém chamando o seu nome, é algo passado pelas tribos locais e enraizado no povo da região. Mas mesmo se não existisse essa regra, acho que ninguém com bom senso faria isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para mostrar um pouquinho de como os Montes Apalaches são bizarros. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like e comentário. E se puder hypar, eu fico muito grato. Isso tudo ajuda meu conteúdo a chegar até mais pessoas. Valeu? Cara, como eu falei pra vocês, um vídeo top do Amin Wake, nosso querido Min. Já vou me inscrever no canal do brother aqui. Deixar meu like. Então você também já vem aqui no nosso canal no YouTube, vai no nosso TikTok, a gente já tem alguns vídeos, já alguns reacts, então já segue a gente, se inscreve também para mais vídeos como esse.